Olá amigos curtidores, tudo bem? Eu sou Arthur Padão, fisioterapeuta, e hoje a gente vai falar um pouco sobre dor crônica. Num dos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre o que era dor aguda, o que significava dor aguda, e agora a gente vai falar um pouco da dor crônica. Então toda dor crônica um dia foi aguda, então na verdade existe uma evolução ao longo do tempo para a dor não melhorar, e aí ela se é chamada de dor crônica. E quando a gente fala de tempo, a gente está falando de dor crônica num tempo superior a 3 meses e até no máximo 6 meses, superior a esse tempo, para a gente poder caracterizar a dor como crônica. Só que, na verdade, a gente não está só preocupado com o tempo, a gente está preocupado com o que acontece com os pacientes e que características, perfis estão presentes na pessoa com dor crônica, que é diferentemente da dor aguda. Então, quando a gente olha só para o tempo de duração, todo mundo praticamente tem dor crônica, né? Mas não tem características bem comuns a um grupo de pacientes que tem um perfil mais de dor crônica, né? Então, por exemplo, eu posso ter dor no meu ombro desde adolescente, lá 20 anos, 25 anos de dor, e não ter uma série de características clínicas que me chamem a atenção de ter um perfil dor crônica. Muito bem, que perfil é esse dor crônica que eu tanto estou falando para vocês? O perfil dor crônica, ele engloba uma série de características que são comuns aos pacientes que vêm sofrendo há muito tempo por dores persistentes. Então, quando a gente olha para essas características, a gente tem uma logo de cara que muitos de vocês vão até reconhecer, que é o poliqueixoso, ou ter múltiplas queixas associadas à dor. Não só múltiplas queixas associadas, mas também várias dores no corpo de características diferentes, de maneiras diferentes de sentir, mais superficial, mais profundo, uma que vai no pé, que vai no ombro, ou dói o corpo todo, ou metade do corpo, uma série de características e múltiplos sintomas associados também, como fadiga, como um dolorimento mais intenso, diferente do dolorimento anterior, bexiga irritável, prisão de ventre, insatisfações da vida, enfim, uma série de queixas associadas à dor. Outra característica desse perfil dor crônica é o uso excessivo do sistema de saúde na busca de um diagnóstico, na busca de um alívio, que às vezes não aparece com o tratamento. Então a gente chama às vezes essa busca incessante de profissionais de doctor shopping, ou como se fosse um shopping center onde você vai de loja em loja procurando o que você quer, ou você vai de consultório em consultório procurando o que você quer, seja um diagnóstico, tratamento, uma explicação, ou até mesmo um entendimento sobre o seu problema. Uma terceira característica seria o comportamento doloroso. E o que significa isso? Significa os excessos de resposta, o excesso de uso do sistema, usar, por exemplo, colar cervical, uma cinta lombar sem a menor necessidade, né? Mexer na região o tempo todo, ou seja, exacerbar a queixa dolorosa, principalmente de frente a um profissional de saúde ou uma pessoa que esteja dando atenção a isso, para que a pessoa realmente acredite naqueles sintomas onde muita gente desacredita, muita gente acha que não existe essa dor toda. Então, o comportamento doloroso, ele às vezes é muito mais importante do que uma simples queixa de queimação no ombro, por exemplo. Muitos desses pacientes com esse perfil dor crônica, eles têm vários insucessos com o tratamento e é muito importante ajustar bem as expectativas frente ao que você está propondo, porque se você promete que o paciente nunca mais vai ter dor ou que vai ficar sem dor duas sessões no máximo, como a gente vê em várias propagandas de jornal e na televisão, e você não alcança isso, você se dá mal no final das contas, né? O paciente não vai ter aderência a você e vai te abandonar e vai falar mal de você provavelmente no final das contas. E não podemos deixar de falar também dessa característica de dor crônica, do perfil de paciente com dor crônica, das bandeiras amarelas. E as bandeiras amarelas são características psicossociais frequentemente associadas aos pacientes com dor crônica. Essas características variam desde características emocionais simples do dia a dia até eventos complexos. Então, por exemplo, ansiedade e depressão são as comorbidades carro-chefe da dor crônica de uma forma geral. Então, ter depressão ou ter ansiedade já te chama a atenção do paciente ter dor crônica por essas duas comorbidades estarem presentes e elas perpetuarem o quadro de dor. E depois a gente vai olhando para uma série de outras, por exemplo, medo e evitação de atividades, medo excessivo, que é a cinesofobia, medo de movimento, ser mais catastrófico, traços de personalidade mais pessimista ou até mesmo perfeccionista, que são muito relevantes como bandeira amarela. E a gente tem os casos que eu já pude
acompanhar 3 pessoas que tentaram se matar e 2 delas conseguiram, que são as ideias suicidas frente a uma dor que não melhora ou frente a um quadro que não melhora. Então, isso é uma situação bem grave que necessita de acompanhamento psiquiátrico, e se você, fisioterapeuta, está diante do paciente que teve essa ideia, encaminhe ele, porque você não vai dar conta disso, né? Então, essas bandeiras amarelas variam muito, cada paciente tem um perfil. Se vocês olharem, por exemplo, na dor lombar e usarem o questionário Start-Back, vocês vão poder ver 3 subgrupos diferentes dessas características psicossociais, onde vocês têm características leves, moderadas e até mesmo graves em relação ao prognóstico do paciente. Então, só um exemplo para vocês verem como é importante a gente olhar para as bandeiras amarelas. Então, comparando dor aguda e crônica, a dor aguda, como eu já falei, como a gente comentou no último vídeo, é uma situação mais simples, que é muitas vezes esperada, consequência de vários procedimentos, de eventos traumáticos, e a dor crônica perde essa característica biológica, entra uma características mais patológicas, mas não chamando dor de patologia, dor crônica de patologia, porque eu acredito que dor crônica não é doença, mas sim que simplesmente as pessoas se sentem doentes porque acreditam que tem algum problema, alguma doença, uma patologia, e porque a dor não melhora. E aí a gente acaba taxando a dor crônica de doença crônica, como muitos acreditam. Eu não acredito nisso. Eu acho que a saúde da pessoa está comprometida e aí sim ela se sente doente por causa disso. Enfim, tem muito mais coisa para a gente falar sobre dor crônica e espero que tenha ajudado vocês, e vamos acompanhando aqui os vídeos do nosso canal Desvendando os Mistérios da Dor, o mais doloroso do YouTube. Fica um abraço e até a próxima.